E aí, tudo certo? Já parou para pensar se a jornada para uma vida mais saudável pudesse ser menos uma obrigação e mais uma aventura épica? Hoje, a gente vai mergulhar na metodologia do RPG Fit e vamos focar no primeiro passo, que é o mais importante de todos: a sessão zero. É aqui que a aventura realmente começa, sabe? É o momento de transformar uma rotina talvez meio parada de NPC sedentário na história de um herói lendário. Bora lá entender isso melhor. E tudo começa com essa filosofia central aqui: alimente seu corpo, movimente sua vida. Isso, na verdade, não é só uma frase de efeito, viu? É a base de todo o sistema RPG Fit. A ideia é bem simples, mas muito poderosa: juntar nutrição e movimento de um jeito que motive e, o mais importante, que seja divertido. Então, esse aqui é o nosso mapa para a aventura de hoje. A nossa missão vai ter 5 etapas. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de aventura fitness. Depois, vamos atender ao chamado com a sessão zero. Na sequência, vamos descobrir os atributos iniciais, criar o nosso avatar e, por fim, nos preparar para a primeira missão. A primeira parte dessa jornada é, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. A proposta do RPG Fit é transformar o fitness, que muitas vezes é visto como uma tarefa chata, numa aventura mesmo, grandiosa. A narrativa é o que move tudo. Deixar de ser um NPC sedentário, sabe aquele personagem que só fica parado no cenário da própria vida, para se tornar um herói lendário, o protagonista da própria saúde. E essa transformação acontece de um jeito bem prático, gamificando a jornada. Como a gente pode ver aqui na comparação, o sistema troca os conceitos tradicionais por uma linguagem de aventura. Os treinos viram combates, os planos alimentares se tornam poções de cura, as metas agora são missões, e o progresso? O progresso não é só um número na balança, é subir de nível. Então, o ponto principal é este: o RPG Fit não é só mais um programa de exercícios, é uma metodologia completa que usa a estrutura da jornada do herói para fazer com que a busca por hábitos saudáveis seja uma experiência que engaja de verdade e que se sustenta a longo prazo. E toda a jornada do herói começa com o chamado para a aventura, certo? No universo do RPG Fit, esse chamado é a sessão zero. Vamos entender direitinho o que isso significa. A sessão zero é basicamente a primeira semana do programa. É como se fosse a fundação da casa, sabe? É onde a gente estabelece a nossa linha de base. É aqui que o status de NPC é definido, criando um ponto de partida bem claro e honesto para a aventura que vem pela frente. E esse processo todo se divide em 3 passos bem claros. A gente começa com a autoavaliação para entender de onde estamos partindo. Depois, vem a parte divertida, a criação do avatar, escolhendo espécie e classe. E por último, a gente define a nossa primeira missão, estabelecendo as tarefas do dia a dia que vão dar o pontapé inicial na jornada. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nesse primeiro passo. Descobrir os atributos iniciais. Isso nada mais é do que uma avaliação honesta do nosso ponto de partida, o tal do status de NPC. E não é uma avaliação superficial, não. O processo começa com uma anamnese, que é um histórico bem detalhado da saúde, das experiências passadas com exercícios, com dietas. Depois vem uma avaliação física para coletar dados mais concretos e também uma análise dos hábitos atuais para entender o estilo de vida de agora. E tudo isso é traduzido para a linguagem do jogo através de 4 atributos principais. O físico, claro, representa a saúde do corpo; a mente, a saúde mental, a clareza; a emoção reflete a nossa saúde emocional, a determinação; e o espírito está ligado ao propósito, à força de vontade. Esses são os 4 pilares da saúde dentro do RPG Fit. Isso aqui ilustra perfeitamente a ponte entre o mundo real e o jogo. As métricas que a gente coleta na avaliação não são só números no papel. Elas se transformam nos atributos iniciais do nosso avatar. A jornada no jogo reflete diretamente a nossa jornada na vida real. Agora sim, com os atributos definidos, chega a parte mais criativa, mais empolgante da sessão zero: criar o nosso avatar de herói e escolher o caminho que a gente vai seguir. O processo de criação do personagem começa com uma decisão bem importante, que vai moldar toda a experiência inicial. A primeira escolha que a gente tem que fazer é a espécie do nosso avatar. Temos 4 opções para começar, cada uma com seus pontos fortes. O anão, que é mais robusto e resistente; o elfo, mais ágil e com a mente forte; o humano, que é super versátil e se adapta fácil; e o orc, com uma força física absurda. Essa escolha afeta os pontos de vida, a fadiga inicial e já dá uns bônus de atributo, direcionando o foco do treino no começo.
Depois da espécie vem a classe. E essa escolha é muito importante, porque ela vai definir o foco do nosso fitness e o nosso conjunto de movimentos inicial, ou seja, os primeiros exercícios que o personagem vai poder usar. As 4 classes iniciais correspondem a objetivos de saúde diferentes. O guerreiro é para quem busca força e resistência. O mago foca na saúde mental e em reduzir o estresse. O clérigo trabalha a saúde geral e o bem-estar. E o ladino é ideal para quem está mirando na perda de peso e na agilidade. Cada classe tem um caminho único de progressão. No final das contas, essa combinação de espécie e classe resulta num avatar de fitness que é totalmente personalizado. Cada pessoa começa a jornada com uma persona única, alinhada com suas próprias características e objetivos. Isso torna a experiência muito mais pessoal e, claro, muito mais motivadora. Com o avatar criado, a sessão 0 termina com a gente configurando a primeira missão. É aqui que a aventura de verdade começa a ganhar forma, definindo o caminho que a gente vai seguir. As primeiras missões são as tarefas diárias. E o segredo aqui é que elas não são nada impossível, nenhum feito heróico. São hábitos pequenos, saudáveis e fáceis de alcançar, para serem integrados no dia a dia. Coisas como comer mais vegetais, fazer uma caminhada, praticar a gratidão pensando em 3 coisas boas do dia ou até mesmo melhorar o sono. E a recompensa por cada uma dessas pequenas vitórias diárias é clara e imediata. Um ponto de experiência, ou seja, um XP. E aqui está a genialidade do sistema. Cada pontinho de XP simboliza uma evolução de 1% ao dia. Isso transforma a ideia de progresso em algo que a gente pode ver, que é palpável, todo dia. Pequenos esforços feitos com consistência vão se somando e criam uma grande transformação com o tempo. É o poder dos pequenos ganhos em ação. E esses pontos de XP não servem só para marcar o progresso do dia, não. Eles vão se acumulando. Quando a gente atinge certas metas, o herói sobe de nível. E o que isso significa? Significa desbloquear novas habilidades, novos exercícios, aumentar os atributos e, claro, fica mais forte para encarar os desafios que vêm pela frente. E é isso, a sessão 0 se completa. O palco está montado, o personagem foi criado e a primeira missão foi definida. A partir daqui, a jornada é contínua. A pergunta que fica não é se a aventura vai começar, mas sim que tipo de herói vai surgir no final dela.